Olá, querido, a paz do Senhor, Deus te abençoe, viu? Prazer ter você mais uma vez conosco aqui. Estamos na nossa segunda aula falando sobre bibliologia. Na aula passada, nós falamos a respeito do que significa Bíblia, que vem de biblos, que é uma palavra que serve para identificar a coleção de pequenos livros. Falei com vocês a respeito do primeiro material utilizado antigamente, nos tempos antigos, a respeito do papiro, né? Do papiro, que foi um material utilizado para escrita antiga. Basicamente foram utilizados dois materiais, o papiro e o pergaminho. Ficamos de falar sobre o pergaminho e na aula de hoje nós vamos falar sobre o pergaminho. Acompanha-me, por gentileza, meu aluno, minha aluna, e vamos lá. Pergaminho. Outro material usado era também o pergaminho. Pergaminho, que no grego é pergamené. Pergaminho, que no grego é pergamené. E no latim, pergamina. No latim, pergamina, e no grego, pergamené. Estes nomes são dados à pele de animais: cabra, carneiro, cordeiro, ovelha, preparadas para nelas se escrever. O seu nome nos faz lembrar da cidade da Ásia Menor, Pérgamo, de onde acredita-se que tem originado esse nome. Muito se acredita, não há como provar, viu? Não há como provar. Nós não trabalhamos com especulações, com achismo ou com opiniões próprias, ok? Então isso aqui é um dado histórico, acredita-se que tenha se originado esse nome de Pérgamo, ok? A cidade da Ásia Menor, nas cartas que o Senhor Jesus enviara para as igrejas no Apocalipse, no capítulo 2 e também o 3. Materiais em que a Bíblia foi escrita, os primeiros materiais são dois, não é? O primeiro nós já discutimos, que é o papiro, né, que deu nome ao papel. O segundo é o que nós estamos abordando agora, que é o pergaminho. O papiro nós já falamos dele, ok? Então, o pergaminho é a pele de animais curtida e preparada para escrita. Curtida e preparada para escrita. É interessante o que o apóstolo Paulo falou a Timóteo. Eu vou abrir aqui, se você quiser conferir também aí na sua Bíblia, você pode fazer assim. Eu falei para vocês na aula de apresentação da Cefotec que tudo que a gente discute, a gente joga na Bíblia, viu? A gente joga na Bíblia, tudo que a gente discute, a gente joga na Bíblia, que é para nós conferirmos. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo de número 13, Paulo disse assim, quando ele estava preso, olha o apelo que ele fez: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha o apelo de Paulo para o seu discípulo, seu filho na fé, Timóteo. Traga os livros e principalmente os pergaminhos. Então, o pergaminho, ele era utilizado naquela época porque continham nele os escritos antigos, as mensagens proféticas, as profecias registradas, todo o contexto veterotestamentário e neotestamentário também, Antigo e Novo Testamento, continha-se de fato escrito dentro dos pergaminhos. Como feito de pele de animais, como bezerros ou cordeiros, eram também chamados de velino. Então o pergaminho, ele pode também ser chamado de velino. Talvez você pode estar lendo uma obra, uma literatura evangélica, né? Os nossos teólogos que temos espalhados não só no Brasil, mas também mundo afora, e talvez ele pode utilizar, depende muito do gosto do escritor.
Talvez, ao invés de usar a expressão pergaminho, ele use a expressão velino. Se você vê em qualquer escrito a expressão velino, não se assuste não. Velino também é um termo que se aplica ao mesmo projeto, ao pergaminho. Velino e pergaminho é a mesma coisa, ok? É a sua representatividade do trabalho que foi feito em pele de animais como bezerro, cordeiro, cabras, etc. Essas peles davam um material de escrita fino, macio e claro, usados para documentos importantes. Este importante suporte da escrita também foi largamente usado pelos povos antigos, até a descoberta e consequente difusão do papel pelos chineses. Então, até que se descobriu o papel, até que se confeccionou o papel, até que o papel passou de fato a ser utilizado, né, nessa difusão e proporção gigantesca que ganhou, era utilizado o velino, o pergaminho, para poder estar escrevendo as histórias antigas, contendo documentos de suma importância para o contexto passado. Ainda sobre o pergaminho, nesta época, os escribas usavam este material e contavam com o auxílio de cálamos, que seriam os ancestrais de nossas canetas. Estes elementos foram muito utilizados pelos egípcios para registrarem as facetas faraônicas. Por que eles utilizavam tanto esse material? Porque eles queriam registrar os seus feitos, né? As facetas antigas, as crônicas faraônicas e também dos imperadores do passado, como os imperadores assírios, babilônicos, do Império Medo-Persa, romanos, entre outros mais povos daquela época, ok? E como que eles faziam, pastor, para poder escrever? O material já está bastante evidenciado, que é o papiro e também o pergaminho. Agora, o que eles usavam para escrever? Vamos ver os materiais de escrita, ou os instrumentos de escrita. Nós temos alguns aqui e eu quero a sua atenção neste momento para você perceber. Instrumentos, elementos antigos de escrita. Instrumentos, elementos antigos de escrita. Primeiro, nós temos o cinzol. O que é o cinzol? Instrumento de ferro para entalhar pedras. Instrumento de ferro para entalhar, para escrever em pedras. Vocês devem se lembrar que quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés lá no alto do Monte Sinai, diz a Bíblia que Deus escreveu. Os mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Então, o dedo de Deus escreveu na pedra. O dedo de Deus escreveu na pedra. O que escrevia na pedra antigamente, pastor? Cinzol. Instrumento de ferro para entalhar pedra. Segundo instrumento, estilete de metal. Estilete de metal. Era para quê? Este era um instrumento triangular com uma cabeça plana para fazer marcas nos tablets de argila e de cera. Terceiro instrumento, pena. Esta era feita de juncos com 15 a 40 centímetros de comprimento. Tínhamos também a tinta, geralmente uma mistura de cola, carvão e água, que era utilizada, né, em pequena quantidade para poder se escrever com esses materiais. Eles molhavam a ponta desse instrumento em uma quantidade pequena desta tinta preparada com carvão, água e cola, a cola que era para dar substância e colar de fato, não sair nem se lavasse, pequena quantidade para poder se escrever. Ainda sobre esses instrumentos, antigamente se escreviam em madeira,
cera, metal, pedra, argila, cerâmica sem esmalte. A cerâmica não tratada, uma cerâmica rústica, né? Cerâmica antiga. Uma nota, o conhecido Código de Hammurabi, escritos em pedras, o Código de Hammurabi, escritos em pedra. O Código de Hammurabi, na verdade, era uma lei antiga que regia o mundo antigo antes dos 10 mandamentos. Aí depois nós temos aqui os 10 mandamentos propriamente ditos, ok? Que foi escrito pelo dedo de Deus, entregues ao grande legislador do povo hebreu, Moisés. Em geral, os rolos eram escritos por dentro e por fora, e chamados de livros. Vocês devem se lembrar que quando João, o apóstolo João, ele contemplou lá no céu um livro selado com 7 selos, qual foi a expressão que João utilizou? Era um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então a gente precisa atentar para isso. Olha, em o Novo Testamento, Jesus na sinagoga leu o rolo. Ainda falando sobre o papiro na primeira aula, eu falei para vocês que depois que as folhas de papiro elas estavam devidamente prontas, o que era feito? Enrolado numa vara de marfim, ok? E depois de enrolados, eles eram chamados de rolos. Olha aqui, ó. Jesus na sinagoga leu o rolo, chamado de livro. Lucas 4, versículo 16 e 17. Então, o livro ele era chamado de rolo. A divisão nos dias de Jesus, a divisão do rolo, a divisão do livro, era chamada de lei, profetas e salmos. Lei, profetas e salmos. Basicamente, 3 divisões. Até porque a escritura antiga ainda não tinha capítulos, não tinha versículos. Nós vamos falar disso um pouco mais à frente, provavelmente na terceira aula, ok? Não tínhamos ainda esta divisão, então ela tinha essas 3 divisões básicas: lei, profetas e salmos. João também, em Apocalipse 5, versículo 1, viu um rolo. Ele viu um rolo ou um livro. Vejamos aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Você pode conferir na sua Bíblia também todas as expressões que aqui forem mencionadas. É bom que você confira também na sua Bíblia. Olha o que está escrito, Apocalipse 5, versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre um trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, esse livro, escrito por dentro e por fora, na verdade era o rolo. O rolo de pergaminho antigo ou de papiro, ele era escrito por dentro e por fora e depois ele era enrolado. Por ser enrolado, ele era chamado de rolo. Então, o livro antigo, ele era chamado de rolo. Então, esta era basicamente a divisão antiga. Lei, profetas e salmos, escritos seja em pergaminho ou seja em papiros, escritos como, professor? Escrito com os materiais ou com os instrumentos que eu acabei de citar para vocês aqui, ok? Cinzol, o estilete, ok? Todo o material, a pena, e utilizada como tinta, um composto de cola, carvão e água, utilizado em pouca quantidade para a escrita no papiro e no pergaminho, para não borrar e comprometer a escrita, porque esses escritos seriam preservados
preservados não somente para aquele momento, mas para anos também à frente, para um tempo futuro. Então, era importante que esse material fosse preservado, que ele fosse devidamente guardado para que gerações futuras tomassem conhecimento destes sagrados escritos para conduzir uma nação, para conduzir um povo dentro daquilo que seria a vontade de Deus. Amém, meus amados? Estamos chegando ao final desta segunda aula, falando de pergaminho. Na próxima aula nós vamos falar sobre a Bíblia, de fato, autores, escritores, divisão da Bíblia, etc. Espero você na nossa próxima aula. Deus te abençoe, fique na bênção, fique na paz. Até a próxima aula, se Deus quiser.